Essa aula de hoje é para fechar a questão do arrebatamento da igreja. Eu falei tudo sobre o arrebatamento? Não, porque a gente tem que selecionar os assuntos, tirar coisas, tá? Mas falei o essencial, fechando hoje nessa questão aí das correntes tribulacionistas. E eu já falei sobre elas, resumidamente, expliquei uma por uma, tá? Dentro da questão da escatologia, e quem não veio à primeira aula, o que é a escatologia? É o que estamos estudando aqui. Escatologia trata das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Então vai falar sobre todos os grandes acontecimentos que estão por vir, sobretudo aqueles que estão registrados no livro de Apocalipse, o qual veremos ainda bastante coisa. E nós temos, então, em relação ao arrebatamento da igreja, 3 linhas de pensamento, que são essas 3 teorias, que é o pré-tribulacionismo, o mid, que é meio, ou meso, que também significa meio em grego, mid-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo, e nós temos o pós-tribulacionismo. Em resumo, o que já passei para vocês são essas 3 teorias e expliquei cada uma delas oralmente. Agora, projeto aqui para vocês. Importante lembrar também o seguinte: as pessoas têm perguntado se esses slides vão para o aplicativo da igreja. Eu envio para a comunicação, todos eles. Se eles vão pôr lá no aplicativo, eu não sei. Mas qualquer um de vocês que quiser, eu envio para você também. Só vem falar comigo, pastor, esse é meu número, manda pelo WhatsApp e eu mando para vocês, tá bom? Não há problema algum. Então, nós temos aí as 3 correntes. Veja, em linhas gerais, essas informações são as que bastam. O que é o pré-tribulacionismo? O que o pré-tribulacionista crê? Nós vamos estudar aqui, a partir da semana que vem, agora, domingo que vem, já entraremos nesse assunto, que é a grande tribulação. E a grande tribulação, ela tem, biblicamente, uma duração de 7 anos. Serão 7 anos aqui nesta terra de grande tribulação. E não é só o livro de Apocalipse que fala sobre isso, não. O profeta Daniel falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, João falou sobre isso, Paulo falou sobre isso em Tessalonicenses. Esse período, então, de 7 anos de grande tribulação, será um período de intensa perseguição e também de violentas tragédias ocorrendo no planeta Terra. Algumas veremos a partir da semana que vem. Então, o pré-tribulacionista é aquele que crê que antes que tudo isso aconteça aqui, a igreja é retirada daqui. Deus vai levar a igreja. O mid, ou mesotribulacionista, mesma coisa, os dois, só o nome que é diferente, mid e meso é a mesma coisa. Eles creem, e aí vão procurar suas bases na Bíblia. Eles creem que a igreja vai passar pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela se divide em 2 períodos realmente. Os primeiros 3 anos e meio para os santos, os mártires da grande tribulação, e os 3 últimos anos e meio para Israel, e será o pior período. Esses últimos 3 anos e meio serão os últimos 3 anos e meio
piores da grande tribulação. Então, o mídio ou meso-tribulacionista crê que a igreja vai passar pela primeira parte dela e depois sobe. E o pós-tribulacionista? O pós-tribulacionista crê que a igreja estará aqui durante toda a grande tribulação, passando por tudo isso que você vai ver a partir da semana que vem, em alguns detalhes, claro, não dá para ver tudo. Então, essa aula de hoje é para nós fecharmos o nosso entendimento dentro do pré-tribulacionismo. Eu advogo o pré-tribulacionismo. Eu explico os três, mas me posiciono como pré-tribulacionista. E já expliquei essas bases na primeira aula, quando coloquei os gráficos aqui. Quem não estava aqui, pastor, pode me enviar esses gráficos? Ok, eu envio para você. Você perdeu as explicações, né? Que são importantíssimas. Tenta entender o gráfico ali sem as explicações, que também não é tão difícil de entender. Então, a aula de hoje é para você sair daqui pensando como pré-tribulacionista. Mas veja, você não deve estranhar que dentro da igreja existe o mid e o pós. E isso não é heresia, crer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso é só uma linha de pensamento diferente, porque, de acordo com alguns textos, o pós-tribulacionista entende que aqui, a igreja aqui, ó, olha a igreja passando isso aqui é a igreja, como também o mid, tá? Então, vamos entrar direto nessa questão do pré-tribulacionismo. Vamos ver diversos textos bíblicos agora, que nos vão dar base para isso aí. Bom, não apareceu aí. Tem um delay aqui. Apareceu? Sim. Esse texto nós já lemos, mas vamos dar a partida dele para reexplicá-lo. O que é a grande tribulação? E vamos começar a estudar semana que vem. A grande tribulação é o período mais negro da história mundial. Jesus disse em Mateus 24 que esse período que vai chegar, nunca houve um igual a ele. Pense no que já passou. Nunca houve. E o dilúvio? Não se compara. E Sodoma e Gomorra? Não se compara. E a matança dos meninos lá no Egito, Faraó mandou matar todos? Não se compara. E Herodes, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Não se compara. E Nero, Diocleciano, Vespasiano, Domiciano, esses homens que martirizaram a igreja, queimavam vivo, e o período da Idade Média não se compara. Jesus disse, nunca houve, nem jamais haverá. E a Primeira Guerra Mundial não se compara. E a Segunda Guerra Mundial não se compara. E o Covid, e o que vier, não se compara. O que virá, Jesus disse que nunca houve. E nem jamais haverá um período igual a esse. E Jesus foi tão enfático que disse que se esse período não fosse abreviado, nenhum ser humano escaparia com vida. No texto bíblico diz, nenhuma carne se salvaria. Então, João 3,36, aí a sua retaguarda, ou ali, esse período de grande tribulação é o período em que a ira de Deus será derramada sobre essa terra. E essa ira de Deus, quando for derramada sobre essa terra, será extremamente pesada. Daí, tomando por base o raciocínio bíblico, que Deus está irado, sim, com este mundo, que jaz no maligno,
mas não com a igreja. A igreja é dita por Deus como povo santo, especial, zeloso e de boas obras. A igreja é imaculada, mas este mundo, com os seus pecados, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tudo que o homem faz, tem feito, vai cair sobre ele mesmo. Os que estiverem vivos e, pior, os que já partiram para a eternidade sem Jesus. Então, esse primeiro texto, veja, quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha o tempo presente ali da frase. Quem crê, tem. Por quê? Porque tem. Porque quem crê em Jesus Cristo, quando passa para a eternidade, ele vai com essa fé. Por isso, a vida eterna está garantida para ele. Isso é claro. O que, porém, desobedece ao Filho, não verá a vida. Aí olha a última frase. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu expliquei aqui, lembra? Eu coloquei todos embaixo das luzes azuis, aí fiz a parte de lá, a parte de cá, e a ira de Deus entenda como se estivesse de uma luz azul a outra, a humanidade está aqui embaixo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você sai de debaixo dessa ira, você não está mais debaixo da ira de Deus. E Cristo é o que nos livra dessa ira, mas ela vai se desabar. Agora vejamos diversos outros textos que nos dão bases para a saída da igreja antes que este caos comece aqui. Pois do céu, Paulo falando, é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça. A igreja não comete impiedade. A igreja não comete injustiça. Agora veja só, eu não estou falando da denominação. A igreja tal, a igreja de Cristo, a igreja dos salvos, dos convertidos, a igreja que vai subir, essa igreja é essa igreja aí do texto. Não pense na denominação. Ah, mas eu conheço uma igreja que rouba muito dinheiro, que arranca dinheiro. Isso não é injustiça? Isso é injustiça. Pense na denominação. Na igreja. A igreja que vai subir, não. Então a igreja de Cristo, ela é santa, imaculada. Deus está irado com toda impiedade e injustiça, veja, dos homens que retêm, querem travar a verdade em injustiça. E veja que isso, ao longo de anos e anos e anos, é o que acontece. Veja que a Bíblia, tudo bem, o Estado é laico, isso aí, o crente tem que entender essas coisas. Ah, na escola do meu filho, por que não pode fazer uma oração? Irmãos, não seja cabeçudo, desculpe-me. Veja só, o Estado é laico. Quando se diz que o Estado é laico, não quer dizer que o Estado é ateu, não. Ah, porque eu aprovo que na escola do meu filho se leia a Bíblia e que se tenha oração, porque tu é evangélico, né? E se o feiticeiro falar assim, eu também gostaria que na escola do meu filho tivesse trabalhos ali de quimbanda, sei lá mais o que, de banda, e que tivesse roda e gira também. Aí você, não, só para o meu filho, com a Bíblia e com o culto, o seu não. Você está entendendo isso? Direitos iguais. O crente quer fazer um ar livre ali na praça e pregar o evangelho. Mas se, por exemplo, maçons se reunirem lá na praça para fazer um ritual maçom, sangue de Jesus tem poder, meu Deus, que isso, não pode. Jesus repreende.
Agora, eu não, eu tenho direito de fazer na praça. Eles não. Hashtag eles não. Isso é Estado laico. Tem que entender isso. O crente quer pregar no trem. Eu já preguei dentro de trem. Mas se aparecer lá alguém pregando outra religião, ele começa a repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Não, você não quer pregar no trem? Deixa o outro pregar também. O Estado é laico. É isso. Tem que entender isso. Senão você fica aí só farinha pouca, meu pirão primeiro. Qual é o nosso dever? Pregar o Evangelho. O nosso dever não é travar a religião de ninguém, não. A pessoa quer professar a religião dele, isso é problema dele. Fale para ele do único caminho. Pregue para ele. É opção dele. Não, eu não quero esse caminho, eu tenho a minha religião, eu quero seguir. Amém. Vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Próximo. Veja Jesus Cristo, quando ele evangelizou, o rapaz disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Jesus disse: cumpre os mandamentos e terás um tesouro nos céus. Honra teu pai e tua mãe. Sabendo Jesus que aquele homem era muito rico e que a riqueza lhe subia ao coração, ele disse: vai lá, vende tudo que você tem, desapega, OLX, das riquezas, dá aos pobres e siga-me. O que o jovem fez? Ele ouviu aquilo, não quis aquilo, deu as costas e foi embora. Você viu Jesus indo atrás dele? Não. Eita, volta aqui. Peguei pesado, né? Não devia ter falado isso para você. Falou o que devia. O jovem não quis, ele foi embora. Olha Pilatos, a mulher de Pilatos disse: Pilatos, esse homem é justo, não te metas com ele. Pilatos quis ouvir a mulher? Não, ele quis ouvir a multidão. Crucificam. O homem opta, o ser humano opta, ele decide o que ele quer seguir. Você tem familiares que não são evangélicos? Já falou para eles? Eles conhecem a palavra? Minha mãe sempre falava comigo, minha mãe já é falecida. Meu irmão desviado até hoje. Ele já voltou, já desviou de novo, e está um bom tempo agora desviado plus. É um desviado plus, que não desviou só não, desviou com gosto. Minha mãe falava assim: ô meu filho, chama teu irmão, fala com ele, conversa com ele. Meu irmão pregava comigo. Eu saía para pregar, meu irmão ia comigo, mais velho. Ele pregava também. Eu indicava, às vezes, olha, quando eu não puder estar aqui, meu irmão prega também. Ele pode vir no meu lugar. Às vezes eu tenho compromisso em outro lugar, não posso. Enfim. Meu irmão chegou a dirigir igreja. Minha mãe dizia: meu filho, fala com seu irmão. Eu não vou ensinar padre a rezar missa. Ele conhece a verdade. Eu não vou ficar ali falando que ele já sabe. Ele conhece a verdade. Mas eu consegui, algumas vezes, pregando. Meu irmão voltou para Jesus uma vez, dois dos meus irmãos, com pregações que eu fiz. Ambos mais velhos que eu, eles voltaram ali. Um está firme até hoje e esse outro continua, desviou-se de novo. Influências mundanas, desviou-se de novo. Mas conhece a verdade. Então você tem pessoas na tua família que você já pregou para eles. Ah, meu Deus, já conhece a verdade. Próximo. Vai ficar se martirizando? Não, porque ore, claro, ore sim. Continue orando. Senhor, salva. Senhor, abre o coração. Amolece esse coração para que a tua palavra entre. Dê uma experiência espiritual a ele, a ela. Agora tu vai ficar igual gota, água, ping, sabendo que cada vez que você fala, a pessoa fica mais chateada contigo ainda. Olha o que a Bíblia diz: anda pelos caminhos do teu coração. Sabe, porém, quem completa? Que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Olha, já preguei para minha mulher, ela conhece, não quer. Amém, eu quero. Você está aqui? Você quer?
Você se entristece porque a sua esposa não está aqui? É claro. Ou como eu estou feliz que a minha esposa não está aqui comigo. Você gostaria que estivesse, mas ela não está. E daí? Você está. A salvação é individual. Ah, meus filhos não estão, meus filhos não querem nada com Jesus. Te entristece? E entristece, é claro. Não estou falando dessa tristeza. A tristeza que Josué não teve. Em Josué 24:15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós não temos a mesma alegria. Eu tenho. Eu e minha família estamos na obra. Olha que bênção, não é? Amanhã ou depois, o futuro a Deus pertence. Mas você pode não ter a mesma alegria. E daí? A salvação individual. Fique firme, independente de quem crê na sua família e de quem não crê. E de uma vez por todas, entenda essa questão laica do Estado, tá? Para que você não queira, não faça besteira aí. Vocês já viram, por exemplo, aqui, vai lá abaixo. Vocês já ouviram falar no complexo de Israel? Levante a mão quem já ouviu falar. Vocês sabem o que eles fazem, né? Isso é desumano, isso não se faz, irmão. Deixa a pessoa professar a fé que ele... Irmão, deixa a pessoa professar a fé que ele quiser professar, em nome de Jesus Cristo. Ninguém tem que acabar com a religião dos outros, não. Pregue Jesus Cristo. Pregue a palavra. Não faça besteira. Não cometa atos insanos. Mas esse pessoal do complexo de Israel, é claro, são traficantes, são bandidos, são marginais, que não permitem que na comunidade deles, onde eles dominam, tenha centros de macumba, de umbanda, de candomblé, seja lá o que for. Eles vão lá e quebram tudo, porque eles acham que eles são os traficantes de Deus, de Jesus. Olha só. E que eles não querem nada disso na comunidade deles. Bom, agora veja, se você ler aquele texto de Romanos 18, do 18 ao 31, você vai ver que ali Deus fala de muitas coisas, muito claros ali. Não vou abordar isso porque não é aula, mas impiedade e injustiça, olha só, aquele texto ali fala sobre a idolatria, mudaram a glória de Deus, deram mais louvores às imagens de escultura do que a Deus. Deus fala contra a idolatria. Naquele texto ali de Romanos, do 18 em diante, Deus fala contra o lesbianismo e o homossexualismo. Não há quem possa rebater isso. A pessoa pode fazer o contrário se quiser, sem problema. É a sua vida, escute, é a sua vida. Você escolhe como quer viver. É só assumir. Porque um dia todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Ah, eu achava que a tua palavra não proibia. Pois é. E agora? Eu achava que era uma coisa normal. Pois é. E agora? Agora não tem mais o que fazer. Ali fala contra o homossexualismo, tanto masculino quanto feminino. Ah, Levítico, as pessoas citam só Levítico. Não é só Levítico, não. Ah, Jesus nunca falou sobre isso. Jesus já falou alguma vez que você não deveria tomar bebida, caninha 51? Você encontra no texto assim, não tomeis caninha 51. Não andeis pelado pela rua. Jesus já falou alguma vez? Jesus nunca falou que não podia andar pelado. Por isso que eu ando pelado. Ora, essas coisas são tão infantis, não é? Jesus veio para morrer na cruz e salvar a humanidade, não veio para falar sobre todos os tópicos que o ser humano acha que ele deveria falar, ou ele não falou, então ele não falou, está liberado, está tudo liberado. Não é assim. Bom, isso vai dar, por isso que eu falo, 1 hora é pouco. Mas, versículo 2 do capítulo 5 do 2, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira. Aquele dia da ira é o período da grande tribulação e da revelação do justo juízo de Deus. Então, o que eu estou te mostrando aqui é que a grande tribulação é um tempo de ira de Deus. Essa ira se derramou sobre a geração do dilúvio, se derramou sobre a geração de Sodoma e Gomorra e vai se derramar sobre a terra. Não sobre uma localidade agora, mas sobre toda a terra.
Então, antes de Deus descer o seu braço, a sua ira sobre esta terra, ele tira a igreja, como antes de descer o juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló e a sua família. Antes de Deus destruir a geração do dilúvio, ele colocou Noé e sua família a salvo na arca e depois desceu com juízo. Antes de Deus entrar em juízo com esta terra, ele retira a igreja daqui. Ele leva a igreja daqui. Mas, pastor, eu conheço pessoas que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não tem problema, tome um café com eles. Seja amigo deles. Não, nem vou mais na casa, não quero mais conversa, porque eu nunca vi isso. Isso não é heresia, é um pensamento diferente. É igual calvinista e arminiano, que também não faz parte da aula de hoje aqui. Tem pergunta? Levante a mão, tá? Cadê o microfone para ir até você? Deve ter um microfone por aí. Agora, olha isso em relação a nós, a igreja. Sendo agora justificados pelo seu sangue, olha isso, seremos salvos por ele. Ele quem? Cristo. Salvos de quê? Da ira de Deus. Então, a igreja não passa por essa ira. Eu vou te explicar, embora não esteja aqui, e por isso que eu falo, tem que tirar coisas, né? Não, vou tirar isso, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Na aula de arrebatamento aqui, eu estava lá para eu explicar sobre a profecia das 70 semanas. Eu tirei, não dá tempo de falar sobre isso. Estava lá sobre a teoria do ano-dia, eu tirei, não vai dar tempo. 8 domingos, se fosse para ficar aqui, dando aula de escatologia, domingo por domingo, até dezembro, tem assunto para falar, e sem blá, 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 sem repetição, sem nhenhenhê. É só assunto novo, vai falando. Então, eu tive que tirar muita coisa. Né? Então, embora não esteja no programa para falar, falo rapidamente. Por que as pessoas que são mid-tribulacionista e pós-tribulacionista acham que a igreja vai passar pela grande tribulação? Uma das grandes explicações que se pode dar para pensar sobre isso, porque olha só, imagine Deus sacudindo a igreja. Tudo que Deus mandar sobre essa terra, pega a igreja também, mata crente também, dizima também. Não tem lógica. Mas por quê? Porque nesse período da grande tribulação, vai ter um personagem extremamente ruim, que é chamado de anticristo. O anticristo é uma síntese, uma reunião, como se você pegasse Hitler, Benito Mussolini, Idi Amin Dada, Nero, e todos os homens, Saddam Hussein, Ali Khamenei, e todos os outros. Bota tudo no liquidificador, bate e sai o anticristo. É a ruindade, é a perversidade personificada num homem, porque Satanás vai assumir o corpo desse homem, e o anticristo vai perseguir, vai ter a marca da besta, a qual falaremos ainda. Então, tipo assim, a pessoa pensa, não, a igreja vai passar por essa perseguição, vai passar, porque a igreja é aqui que ela vai estar, a fé vai ter que mostrar, vai ter que ficar firme e tal. Entendo isso, só que o anticristo, ele é apenas uma peça do tabuleiro da grande tribulação. O anticristo não é o centro da grande tribulação, a grande tribulação é um período de sacolejo desta terra. A gente vai ver alguns detalhes aqui, mas assim, não, porque a igreja vai ter que estar aqui, a igreja, nesse período de perseguição, ela vai passar. Não descarto essa ideia de que, no primeiro momento, antes do anticristo mostrar as garras, a igreja até pode estar aqui, vendo despontar dele, mas antes do anticristo começar a passar as garras, o Senhor sobe, porque até ele entrará nesse julgamento.
Até as pessoas que o adorarem, e a gente vai ver em Apocalipse, entrarão nessa ira de Deus. Então, o anticristo é apenas o cavalo do tabuleiro de xadrez, ou o peão, ou a rainha, ou o rei. Ele tem todas as outras peças ali. A grande tribulação não se resume à perseguição do anticristo, não. Tá? Então fica essa explicação rápida, maiores detalhes, vamos vendo ao longo do tempo. Olha 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Mas esse mundo está destinado para a ira. Você é a igreja. Deus não destinou você, mas para alcançarmos a salvação. Esse texto ali, de Apocalipse 6, eu fiz menção em uma aula aqui, só que eu fiz menção do 9, do 7 ao 9. Agora você vê o 11, o 16 e 17. Os homens se meterão nas concavidades das rochas, nas cavernas, e dirão, olha lá, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Não há tempo hábil aqui para ficarmos vendo detalhes, mas semana que vem vou te mostrar isso que eu vou te falar agora, para você ver, só vou citar. No livro de Apocalipse, você tem 22 capítulos. O pré-tribulacionismo, e é a base que estou usando aqui, divide o Apocalipse da seguinte maneira. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a igreja ainda está aqui na terra. Do capítulo 4 em diante, a igreja já subiu. E todos os acontecimentos do capítulo 4 até o 22, a igreja já não está aqui. Do capítulo 6 ao capítulo 9 de Apocalipse, é a primeira metade da grande tribulação. Do capítulo 10 ao capítulo 18 de Apocalipse, é a segunda metade da grande tribulação e a pior parte. Aí depois vem o capítulo 19, que é o cavalo branco, Cristo voltando em glória, batalha de Armagedon. Depois vem o capítulo 20, Satanás é preso, jogado no abismo. E depois vem o juízo final, no capítulo 20 também. No capítulo 21, novos céus e nova terra, o resultado do milênio. No capítulo 22, a eternidade. Divide-se assim. Mas o que eu quero te mostrar é que do capítulo 1 ao capítulo 3, você está vendo João na ilha de Pátimos. E o Senhor está mandando ele escrever. A Laodiceia escreve, a Esmirna escreve, ao anjo da igreja de Tiatira escreve. E João vai escrevendo. No capítulo 4, você veja, João começa lá o texto, redigindo, e você vai ver. E vi um trono armado no céu. E uma voz que me dizia, subi para cá, sobe aqui. Deus o leva à glória. Esse trono armado no céu, ele diz, e o que estava sentado sobre o trono era semelhante à pedra de jaspe, de sardônica. Esse que está sentado no trono é Deus. Então, quando aparece um trono em Apocalipse, no capítulo 4, a expressão teológica para aquilo ali é o seguinte, vai começar o julgamento do planeta. E no capítulo 5, Cristo se dirige àquele que está sentado no trono, que é o seu Pai, pega o livro selado, onde estão os juízos que desabarão sobre essa terra, e toma nas mãos. E no capítulo 6, Cristo começa a desatar os selos, e os juízos começam a desabar sobre esta terra. João, ali, então, nessa parte aí do capítulo 6, veja, escondei-o da face daquele que está sentado sobre o trono. Que trono é esse? O trono que João já registrou no capítulo 4 de Apocalipse. Deus se assentou no trono para começar o julgamento. Isso é uma simbologia muito clara para nós. Está todo mundo esperando lá na sala do rei ou no tribunal. Todo mundo sentado, está lá a cadeira do juiz. Cristo é juiz de vivos e mortos, diz a Bíblia em Atos 17.
Quando o juiz chega, todos de pé, vai começar o julgamento e as partes começam a ser ouvidas. Deus, nesse trono, está indicando, o julgamento vai começar. E esse julgamento é ira. Então eles dizem, escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles. E o texto continua. E quem poderá subsistir? Quem? Quem poderá subsistir a essa ira? A igreja não passa por essa ira. Esse mundo vai passar. Por causa da injustiça, da impiedade, da pecaminosidade. Se a gente fosse falar sobre essas questões aqui, daria pano para manga. O crente hoje, ele está muito amaciado. Parece que colocaram o crente na máquina de lavar, colocou amaciante, ele sai dali todo fresquinho, todo pecado para ele, já não, eu compreendo, eu entendo. Eu entendo o seguinte, você escolhe o que você quiser fazer da tua vida, não tem problema. Eu quero, mas a Bíblia está dizendo que é errado. Mas ok, você quer fazer, isso aí é a tua vida. Ora, você quer colocar uma camisa listrada. Eu vou dizer, rapaz, não coloca camisa listrada não. Eu gosto de camisa listrada. Então eu vou querer que você use a camisa que eu quero que você use. Você escolhe a roupa que você quer usar. Não estou falando de roupa não, é só para você entender. A pessoa escolhe o que ele quer crer. Volto a dizer aqui, e por isso a gente se torna até repetitivo. Jesus disse, na língua grega, egoimi rerodos kai realetheia kai redzoé, udes erchetai proston pateria imediemu. Ele disse, eu sou o caminho, eu, e ninguém mais. É isso no grego. Eu sou a verdade e ninguém mais. Eu sou a vida e ninguém mais. Udes erchetai proston pateria imediemu. Ele diz, e ninguém, nem umzinho só, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas o homem quer escolher outros nomes. Problema dele, escolha. Mas já ouviu isso? Ouvi. Só que eu não quero essa parte, não aceitei isso. Eu continuo com o meu pensamento de que todo caminho leva a Deus. Amém? Próximo. Já ouviram o ditado? Se não quer, tem quem quer. A salvação é individual, não é coisa de feira, não. Então, olha aí, promoção, final de feira, salvação agora, salvação liberada com mais flexibilidade, hein? Quem quiser mais flexibilidade, não tem mais esse problema, não. Você pode viver da forma como você quiser, inclusive você tem direito a 10 pecados por mês, viu? 10 pecados por mês, não pode passar. Agora, no finalzinho, pode ser que a gente aumente para 15 por mês. Aí você vai ver o crente tão amaciado hoje, né? Eu entendo, eu compreendo, né? Nós temos que amar. É claro que temos. Você acha que Deus não continua amando esse mundo? Ama, com toda a impiedade, ama. Deus disse, através do profeta Isaías, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas que o ímpio o quê? Se converta e viva. É isso que está escrito. Então Deus não é um sádico. Deus não é um sádico. Eu vou pegá-lo na curva. Falta só um pouco, eu vou acabar com ele. Não, Deus quer salvar. Mas sabe como é que Deus salva? Paulo diz, aprouve a Deus salvar a humanidade. Está escrito isso. Pela loucura da pregação. É por isso, irmão, você quer pregar? Blá, 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 não é isso não, blá, 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 blá. Prega. Pregar, quer pregar? Prega esse quadro na parede ali. Pregar não é chegar lá, colocar uma fita dupla face. Não, pregar. Ou então, puxa. Parafuso. Agora tu vai lá e arranca o que eu preguei. Está bem pregado. Agora pregar
com fita dupla face, alguém vai lá e arranca. Pregar é pregar. Eu não estou falando de grito, não. Pregar, está pregado. Agora tu arranca aquilo lá que eu quero ver. Arranca aquilo lá que eu quero ver. Está pregado. Está bem pregado. É isso. E volto a dizer, nós lidamos com destinos eternos. É céu ou inferno. Não há meio termo. Então não há tempo para ficar de blá, 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 nhen, nhen, nhen. Esteja firme na fé em Cristo Jesus. Passe o que passar. Por que eu estou passando tanta prova? Jó não teve mimimi. Eu também não. Eu não estou passando nem a unha do dedão, do dedinho mindinho do que Jó passou. E estou aqui com esse mimimi. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por quê? Porque tem que ter gente que pregue para você. E diga, rapaz, para com isso. Resiste na fé. Resiste ao diabo. Enfrenta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você vê essa geração de crente hoje, que é totalmente volúvel. Ora está feliz da vida, ora está desviado. Cadê o irmão? Tem que ligar para ele. Está desanimado. Desanimou por quê? Qual foi o motivo que tu teve para desanimar na fé? Eu desanimei na fé em Jesus Cristo. Deu um motivo justo. Motivo por causa dos irmãos não serve. Por causa dos irmãos não serve. Deu um motivo porque Deus não é o que eu achava que Ele é. Deus mentiu para mim. Deu um motivo assim. Não, porque eu vi muito erro na igreja. Ora, se Jesus fosse por esse caminho, ele não teria ido para a cruz. Ele viu tantos problemas nos discípulos. Pedro, vem aqui. Quando você se converter, Pedro, confirma teus irmãos. Daqui a pouco pega 2 brigões lá. E a mãe falando, Senhor, quando o Senhor chegar no trono da sua glória, coloca meus filhos, um ao teu lado, à direita, outro à tua esquerda. Imagina Jesus coçando a cabeça. Não dá não, não dá não, não dá não, não dá não. Daqui a pouco Jesus está andando com outro que sabe que o coração dele está no dinheiro, que é Judas. Não dá não. Daqui a pouco Jesus está pregando o evangelho a alguém. Ele é endemoniado, tem demônio. É beberrão, é comilão. Imagine Jesus, não dá não. Eu ia morrer na cruz, eu estava animado para subir ao Calvário. Eu estava animado para realmente fazer. Mas eu desisti. Vou seguir minha vida, vou caçar uma mulher aí, casar, fazer alguma outra coisa, não quero saber mais não. É isso que é isso que muitos crentes fazem hoje. Eu estava firme lá, mas alguém, mimizento. Tu é mimizento. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele, você é mimizento. Hoje é o dia da vingança, tá? Próximo. Isso aqui já expliquei, mas agora é um outro texto, olha lá. Olha isso. O gráfico que eu coloquei. Agora, mais um fechamento. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo. Irmãos, esse se arrepender aí, as pessoas têm dúvida. Mas Deus se arrepende? Deus não é onisciente? Não dá, se eu for explicar isso aí, só faltam 3 minutos. Isso é uma linguagem antropopática. Antropopatia ocorre quando Deus se revela através de sentimentos humanos e tem que haver tempo para explicar isso com maiores detalhes. Então, entenda ali, não vamos questionar isso agora, mas a explicação é muito simples para dar ali, tá? Me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E Deus tirou Noé. A igreja é essa, comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então veja, eu comprei essa água. Claro que não comprei, né? Só para você entender. Eu comprei esse iPad. Vou daqui para o centro do Rio, vou para casa, vou para outro país, não importa. Vou levar comigo, ele é meu, eu comprei. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, ele vai levar para ele.
Ele não vai massacrar a igreja primeiro, não. Bater como se moe carne. Pá, pá, tem que sofrer. Tem crente que é assim. Eu quero sofrer, gosto de sofrer. Tem que ter dificuldade. Tem que ter luta. A gente enfrenta a luta, mas não quer dizer que a gente gosta dela, não, irmão. Se tiver guerra, você é soldado, você tem que ir para a guerra. Agora, eita, como eu gosto de uma guerra. Ainda mais quando eu tomo um tiro. Aí que fica emocionante. Não é assim. A gente enfrenta. Mas dizer que você gosta, eu gosto. Tem crente que é asceta. A asceta não é seta, não. O que é um ascetismo? Ascetismo é aquele crente que gosta de sofrer mesmo. Tem que ler a Bíblia de joelho em cima do caroço de milho. Tem que doer o joelho. Tem que não sei o quê. É assim. Digita lá no Google ascetismo, você vai ver que a igreja primitiva não, sobretudo na Idade das Trevas, tinha muito essa questão do ascetismo, sobretudo os monges, né? As pessoas que até hoje no Nordeste pegam aqueles chicotes, tipo assim, eu tenho que me martirizar. Deus não quer isso não. Viva a sua vida. Deus, quando colocou o homem, criou o primeiro casal, colocou no jardim. Um jardim é um local feliz. Agora, esse mundo deteriorou por causa do pecado? Sim, claro. Mas não quer dizer que você vai... Onde é que tem uma luta aí, um problema? Minha vida está muito calma. Eu queria arrumar um problema. Não é por aí. A Bíblia diz assim, olha, enquanto estiver em vós, tende o que com todos? Paz. Deus quer que você tenha uma vida de paz. Busque essa paz. Agora, tem crente que parece que gosta de um quiprocói. Prossigo. No gráfico também falamos, agora fechamos. Ele, porém, ele quem? Ló, se demorava. Estava demorando de sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Pelo que os anjos ali, os homens, pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas. Olha só, aqui nós temos praticamente uma simbologia do que é uma retirada, um resgate. Não é? Vem, entra e vem. Pode vir você também, vem você também. A igreja, ela será arrebatada, puxada. Não é? Tará, está na hora de eu subir. Estou subindo. Não. A igreja é tirada, puxada. Deus puxou Ló, tirou Ló. Vem comigo. Os anjos pegaram pela mão. Não saiu de livre e espontânea vontade, não. O juízo vai cair. Então, olha só. Pegando pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Que cidade? De Sodoma e Gomorra, que ia ser atingida também. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, um dos anjos, escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te para lá, para o monte, para que não pereça. Aqui é grifo meu agora. O que eu vou fazer, o que eu vou falar é apenas um abre-olhos, tá? Não quer dizer que ali esteja isso. Eu vou apenas fazer um link aqui. Olha só, olha a última frase. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Não vai chegar lá até você, fica lá. Os anjos tiraram dali, o juízo vai ser ali, os anjos tiraram dali. Agora, não, mas a igreja não. A igreja vai estar ali, e Deus vai derramar, e ela vai estar ali, ela vai se arrebentar toda. Tirou Ló e sua família, e disse, vai para o monte. Eu só quero, aqui volto a dizer, isso é grifo meu, tá? É isso que o autor quer dizer. Não, não é isso, é apenas para você linkar e pensar, não é absurdo. Escapa-te para o monte. Escapa-te para o monte. Que monte é esse? Olha para o Monte Calvário. Sobe para o Monte Calvário. Jesus foi crucificado. A salvação está lá. Vá para esse monte. É lá. Olha para Jesus. Não se fia em ninguém mais. É só Jesus.
não tenha afinidade, não se apegue a outros nomes. Será tão difícil isso, meu Deus? A pessoa já se apegou de tal forma que ele se sente traindo. Você vai ver pessoas assim, é como se ele estivesse traindo aquele ou aquela que ele creu por tanto tempo e agora eu estou abandonando, tadinho, tadinha. Eu vou falar uma frase aqui, e falo como pregador, e ensinador da palavra, a gente precisa falar, e falo com carinho. Antes de falar a frase, eu vou introduzir aqui algo antes, para amenizar, atenuar o que eu vou falar. Quando você ouvir um debate acirrado, apimentado, entre calvinistas e arminianos, nunca passou pela cabeça de João Calvino, nem de Armínio, essa briga doida que hoje tem, não. De um pregando, falando contra o outro. Eu já estive em debate de rádios, eu nunca mais aceitei convite. Já me chamaram algumas vezes, eu não vou para debate de rádio, porque eu sei como é. Quando na hora ali, já começam as farpas. E o pior não é na hora, não. Vamos para os nossos comerciais. A briga se acentua quando os microfones estão desligados. E eu já vi isso. Pastores brigando, não na mão, mas você vai levar a tua igreja para o inferno. Você está levando. Olha, você é isso. Olha aí, poxa, está me ofendendo. E eu estou ali quieto. Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Os caras, é coisa anormal. Agora é diferente, saber debater, saber discutir, escutar a ideia do outro, e aí é isso. Mas tem gente que fica logo nervoso. Tu quer ficar nervoso? Conversa com a Testemunha de Jeová. Você vai ver que a Testemunha de Jeová se mantém calma o tempo todo. É tu, crente de maré de si, que fica logo nervoso. Não, então vamos orar, entra aqui, vamos orar, ora comigo, vai comigo. A Testemunha de Jeová está assim, é doido, isso é doido. Eu estou aqui conversando com ele nesse tom de voz, falando para ele, Testemunha de Jeová não vai alterar a voz com você, mas o crente altera. Hein? Então, Calvino não planejou essa briga, nem Armínio. Se Calvino hoje voltasse à existência e visse isso, ficaria decepcionado. Gente, não foi para isso que eu escrevi. Não foi para esse tipo de coisa aí. Então, o que eu vou te falar é o seguinte. Vou citar apenas um nome. Quer dizer, vou citar um, mas continuo para você entender. Moisés foi escolhido para tirar o povo de Israel de onde? 3 milhões de pessoas. Alguns dizem 2 milhões, outros 3. Aí números são diferenciados. Josué foi escolhido por Deus para quê? Para levar o povo que Moisés tirou do Egito, entrar na terra prometida agora. Ok? Samuel foi escolhido por Deus para quê? Para conduzir o povo nos seus últimos momentos da teocracia e na transição para a monarquia, ungir o primeiro rei de Israel, Saul, ungir o segundo rei de Israel, Davi, e Samuel foi. E assim eu posso ir dando exemplos. Maria foi escolhida por Deus para quê? Para que Jesus Cristo nascesse aqui, através do útero de uma mulher. Maria não salva ninguém. Em nenhuma parte da Escritura você tem nenhum dos apóstolos, discípulos, seja lá quem for, rendendo a Maria. Eu não estou... Agora, Maria foi instrumento de Deus, foi. E aí a frase que eu quero dizer é o seguinte: se Deus permitisse que Maria voltasse a este mundo agora, 2025, eu duvido que ela não faria o que um anjo no Apocalipse fez, quando João se dobrou diante de um anjo para adorar um anjo. O anjo disse: levanta, não faças tal. Eu sou conservo como tu, adora somente a Deus.
eu duvido que Maria não faria a mesma coisa. Quando vissem pessoas ajoelhadas diante de imagens dela, não diria, não façam isso. Adoração é só a Deus, pelo amor de Deus, levantem-se. Duvido que Cristo, sendo Deus, escute, está escrito, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você acha que Maria ia? Não, isso, está fazendo certo. Pede a mim, porque se pedir a mim, eu falo com meu filho, e falando com ele, ele faz. Me mostra, não tem. Mas veja, é o caminho que as pessoas querem seguir. Então, tipo assim, mas eu passei 20 anos sempre falando com Maria, e agora eu não posso deixar Maria, ela vai ficar triste. Eu estou traindo Maria. Não, eu vou te falar, se Deus permitisse que Maria voltasse aqui, ela ficaria feliz com você, até que enfim aprendeu, hein? Parabéns, porque cada vez que você tentava falar comigo, eu ficava ali, meu filho, a culpa não é minha não, meu filho, eu nunca pedi adoração a ninguém, meu filho, eles foram que fizeram isso comigo, eles que construíram imagens para mim, eles que começaram a fazer rezas para mim, não foi eu que falei, olha, vocês têm que me respeitar como mãe dele, hein? Vocês cuidar, aí não foi, Maria se decepcionaria com tudo isso. Agora veja como eu estou te falando como ensino, para que a gente caia na realidade. Atos 4:12, alguém abra aí e leia. Vamos lá, não está aqui não, por isso que eu peço, abra Atos 4:12, leia. Sim, resumiu, é isso aí. Eu quero a leitura do versículo completo, vai lá. Mas é isso aí que o pastor falou. Leia o versículo completo, Atos 4:12. Leia bem alto. Esse é só um, fora os outros. Rápido que o tempo já acabou ali. Eu vou passar 2 minutos. Em nenhum outro há salvação. Ok, então olha só. Porque também não, para aí, pastor. Espera aí, pastor Agripino. Eu lembro. Está vendo como é que eu guardo o nome? Ele é pastor, viu, irmãos? Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Não interessa qual o nome que você vai dizer. Maria, não salva. Escolha outro. Não salva. Nenhum outro há. Não se apegue a nenhum outro nome. Continue. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Aí veja a responsabilidade de quem prega, de quem ensina. O que você ouve, às vezes, ou na cabeça de alguns, não, mas você não podia ter falado aquilo, pastor Anselmo. Você deu mole. Porque tem muitas pessoas que são católicas, estão ali, elas não voltarão mais. É o que eu falo. Quer me colocar na máquina de lavar e colocar amaciante, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando você conhece a palavra. Mas aí, os católicos, Deus ama todos. Mas é preciso falar a verdade. Seja você católico, evangélico, budista, espírita, a verdade está aí na palavra. Porque se fosse assim, teria que se falar para Jesus também. Jesus, o senhor deu mole. Sabe aquilo que o senhor falou ali? Estava cheio de fariseu ali. Os fariseus, eles pensam diferente. Aí eles ficaram todos chateados. Você percebeu que 6 fariseus saíram? Você não percebeu não, né? Então cuidado. Tem coisas, Jesus, que você fala. Jesus, vou te falar uma que você falou, hein? Olha, Jesus, a gente botaria Jesus sentado aqui, irmão, ou num gabinete. Jesus, olha só, aprende o que eu vou te falar. Tá, Jesus? Estou te orientando. Você quer pregar? Eu vou te orientar. Como é que você... Jesus, a gente daria conselho para ele. Lembra que o senhor falou aquela frase assim,
Ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis o mundo para arranjar um prosélito e depois vocês fazem dele um filho do inferno. Jesus, o Senhor não devia ter falado aquilo, Jesus. Jesus, não, o Senhor entende que o senhor errou, né? O Senhor foi pesado. É isso que acontece hoje em dia. Se você pega a palavra e prega, não, mas tinha gente ali que pensava diferente. Quando vai contra a palavra, a Bíblia é a constituição divina de Deus. Tem uma pergunta ali, dê o microfone para ele. É só uma consideração, pastor. Aquela pessoa que pede a tantos deuses as bênçãos, quando recebe, não sabe nem a quem agradecer. Sim. E quando nós sabemos nosso De Deus... quem veio a bênção, não entenderam? Adora tantos nomes que quando a bênção chega, não sabe nem a quem agradecer. Tem que fazer um altar ao Deus desconhecido, como Paulo falou em Atos. Mas deixe-me fechar aqui, tá? Olha lá, escapa-te por tua vida, apressa-te. E olha o que está em amarelo, o anjo falando, nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali, enquanto você não estiver em segurança. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Esse enxofre e esse fogo só desceu quando Ló e sua família estavam em segurança. É isso. E eu acho que fechou aqui. Não, fechou agora. O último versículo. Espera aí. Eu vou ler, eu vou falar. Apocalipse 13. Voltou lá para o final. Aqui. Apocalipse 3:10. Só esse último. Espera aí. Esse é um dos mais famosos textos para te mostrar que a igreja sairá antes. É um dos mais conhecidos. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, depende da tradução. Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu vou te livrar desse período. É isso. Não falarei mais sobre essa questão do arrebatamento. Na semana que vem, entraremos na grande tribulação. Isso quer dizer, dentro do estudo da grande tribulação, certo? Ontem eu fui pregar numa igreja. O Michel Louvor pode vir, já vou encerrar, já estou encerrando. Eu estava pregando numa igreja ontem, eu achei interessante. Aí fomos para a recepção com o pastor, eu e Tatiane, vários pastores lá, e aí sabe que aquelas conversas teológicas rolam ali na mesa, a gente conversando, e o pastor da igreja é uma Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus de um porte bom, grande, e um homem inteligente, e ele falando os pensamentos dele sobre algumas coisas, que eu não vou relatar aqui, não é o caso, mas ele falou sobre o teatro, né? Pastor, fico preocupado quando tem teatro. Daí eu estou só escutando. Eu cansei de participar de peça de teatro. Até hoje, se for para fazer teatro, eu não tenho vergonha. Eu me jogo no chão, se for caso. Tu vai fazer papel de louco. Tu vai ver como é que se faz um papel de louco. Eu vou fazer o louco de tal forma que tu vai pensar realmente alguma coisa mudou ali. E aí, o pastor falou assim, e aí eu fico preocupado. Quando vamos fazer, eu quero saber como é que vai ser, o que vocês vão falar ali. Por que, pastor Anselmo? Disse assim, por que, pastor Anselmo? Fizeram uma peça uma vez na igreja, numa igreja que eu dirigi. Aí eu estou lá. Daqui a pouco, era sobre o arrebatamento da igreja. E começaram a entrar as pessoas, né, e tal, e daqui a pouco, bum! A igreja ficou toda escura. Tipo assim, o arrebatamento aconteceu. E algumas pessoas começaram, meu Deus, no meio da igreja, ele voltou, eu fiquei, e não sei o quê. Aí, pastor Anselmo, acenderam as luzes. Quando acendeu as luzes, foi uma moça para o púlpito e começou, né, fazendo o papel dela. Meu Deus, Jesus voltou, eu fiquei, que desespero, o que eu vou fazer da vida? Aí, pastor, eu estava sentado, a irmã falou assim, pastor, vem aqui, ora por mim, pastor, ora por mim. Eu falei, eu não, irmã, eu subi. Pastor, ela me colocou na grande tribulação.
chamasse outro. Eu achei interessante. Pastor, vem aqui, ora por mim. Aí a gente pensa, quando for fazer a peça, pensa, tá? No arrebatamento aí, o pessoal das peças aí, ó. Se, pastor, queria chamar, pastor, me ajuda. Te ajuda o quê, rapaz? Eu não estou nem aqui. Deus abençoe a todos, até a próxima.